falando da parte do direito ambiental, propriamente ainda é muito novo ainda no Brasil a questão do direito ambiental. Se o doutor pegar a história do que teve no direito ambiental na década de 30, com a industrialização, a propriedade privada era ilimitada, né? Ninguém se podia falar em, eu tenho que deixar uma área de preservação permanente, não existia isso, né? A primeira área de preservação permanente foi existir lá no Código Florestal de 65. Mas como é que era antes? Só fazia? Antes, o primeiro Código Florestal 34, ele tinha uma previsão da necessidade de proteger um pouco a vegetação para o próprio retorno de utilização da madeira, né? Mas não se pensava muito na preservação do meio ambiente, então não se tinha legislação. Mas por que então virou essa, assim, leigo, né? Eu, doutor Moraes aqui, direito previdenciarista trabalhista no coração. Porque o que a gente vê parece que é protege tudo. Sim. Mas por que a mudança? Tipo, antes podia tudo, agora não pode nada. Na cabeça do leigo, né? Sim, não pode fazer nada, porra! Mas o doutor está completo de razão. Essa conduta ela passou a ser gerenciada, a ser disseminada, dá para se dizer assim, a partir basicamente de 79, no encontro de Estocolmo ali, e aí o Brasil passou a ser signatário de algumas regras ambientais e desenvolveu a política nacional do meio ambiente a nível nacional, é claro, né, em 89, depois veio a Constituição Federal em 88, com os artigos 225, 23, que são artigos fundamentais para a questão ambiental, e dali em diante nasceu uma série de legislações. E aí eu chamo a atenção, doutor, porque nesse nascimento dessa série de legislações, o Poder Judiciário, ele acabou que muitas vezes tendo um posicionamento muito rigoroso, e às vezes até extrapolando, às vezes deixando de lado outros direitos fundamentais que são garantidos pela Carta Magna também. Os princípios ambientais acabaram sendo superiores ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, doutor. Às vezes a pessoa que realmente não tem outra situação para morar, dá para se dizer assim, numa casa, e essa casa está dentro de uma APP e ela está numa situação caótica financeiramente, tem-se decisões judiciais que dizem o seguinte: olha, há necessidade de se retirar porque tem que se prevalecer o princípio da conservação ambiental, os princípios ambientais da precaução, o princípio da proteção, do retrocesso ambiental. Todos esses princípios acabam sendo, nesse caso, superiores ao princípio da dignidade da pessoa humana, que não tem outro lugar para morar, né? Esse é um exemplo que eu cito, sabe, doutor? E nessa era, né, dá para se dizer assim, uma era que a gente tem, eu entendo que nós temos 3 eras, doutor. A era de onde tudo se podia, que era na industrialização do país, a era onde nada se podia, que é essa era que o doutor está comentando, e entendo que nós estamos caminhando para uma próxima era, que é a era técnica, a era onde a gente começa a verificar quais são as condutas das próximas decisões judiciais e do próprio legislador, que ele vai, eu acredito que vai se embasado mais em questões técnicas e científicas, ou seja, nossa legislação vai ser construída a partir do que realmente a gente pense e entenda que é melhor tecnicamente para a situação, e não através de um achismo ou através de uma necessidade indispensável de se proteger o meio ambiente, né? Que, claro que tem que ser protegido, né, doutor? Não estou dizendo que não, mas a partir de agora eu acho que nós passamos por uma década, uma nova era de pensar no meio ambiente de forma técnica e científica, sem achismo. Acredito isso. Não sei se estou totalmente correto, mas em razão do que eu vi ao longo da história, do que eu pude estudar, e vendo o que nós temos pela frente, acredito que esse será um novo caminho. Eu chamo também a atenção, doutor, que no ano 2000, 2002, 2003, talvez até eu e o doutor estávamos saindo do colegial, né? E não estávamos ainda entrando na faculdade. Nessa era difícil nessa época era difícil nós ouvirmos falar de biólogo, de um geólogo. A gente quase não via falar sobre isso, era no máximo um professor que era um biólogo, alguma coisa assim. Hoje é comum no município você encontrar um escritório de consultoria ambiental, um geólogo, biólogo, oceanógrafo e várias outras profissões que são profissões técnicas e científicas, que acredito então que a legislação vai ser mais embasada em dados técnicos e científicos e também como as decisões judiciais. Mas só um aparato aqui que eu fiz assim.